Olá! Hoje, dando prosseguimento à série de vídeos Sobreviventes do Câncer, abordaremos o tema Efeitos colaterais tardios do tratamento. Eu sou o Dr. Cristiano Drummond, oncologista clínico, há 25 anos tratando de câncer. Os pacientes relatam que sobreviver ao câncer significa estar curado, mas não livre da doença. O que você vai experimentar com o seu corpo vai depender do tipo de tumor que teve e do tratamento que recebeu. Você ainda pode sentir os efeitos do tratamento oncológico, e isso pode levar tempo para se resolver. É muito importante você entender que duas pessoas nunca serão iguais. Isso significa que os efeitos colaterais vão ser distintos, mesmo que essas pessoas recebam o mesmo tipo de tratamento. Várias mudanças físicas podem ocorrer. É importante que você notifique o seu médico para que ele possa identificar esses problemas. O tratamento do câncer pode gerar efeitos colaterais que podem demorar meses ou até mesmo anos para se resolver. E esses efeitos colaterais tardios são específicos de certos tipos de tratamentos e certos tipos de tumores. Quando o seu médico realiza o seu plano de segmento, ele pode apontar quais os possíveis efeitos colaterais tardios que podem ocorrer. A identificação e a intervenção precoce do médico nesses efeitos colaterais pode reduzir o dano provocado por estes. Vamos então entender os principais efeitos colaterais tardios relacionados ao tratamento do câncer. Perda da massa óssea. O uso de quimioterapia, radioterapia, de esteroides e de hormonioterapia podem levar à perda da massa óssea, enfraquecendo os ossos. Vale ressaltar que a radioterapia enfraquece os ossos na parte onde ela foi utilizada, de forma localizada. Essa perda da massa óssea reduz a densidade do osso, aumentando o risco de fraturas no futuro. E como nós podemos prevenir? Primeiro, exercitando-se, evitando o uso de tabaco, diminuindo a ingesta alcoólica, fazendo a reposição do cálcio, da vitamina D e a exposição ao sol de forma diária. Mudanças no cérebro. É muito comum o uso da radioterapia e até de alguns quimioterápicos que podem promover alterações importantes como a perda da memória, a dificuldade da realização de cálculos, a alteração de alguns movimentos, lentidão do raciocínio e mudança no comportamento e do humor. Vale destacar também que pode ocorrer a radionecrose, que é a morte do tecido cerebral produzido pela radioterapia. É importante que você possa conversar com o seu médico, porque ele será capaz de, através de exames de imagem, identificar se essas alterações estão relacionadas ao tratamento ou a outro problema. Mudança no sistema endócrino. Alguns tratamentos e a radioterapia podem levar à disfunção do sistema endócrino. O sistema endócrino são glândulas que são responsáveis pelo controle do sono, da vontade de alimentar, do funcionamento de alguns órgãos do sistema reprodutivo, da sexualidade, da forma com que seu organismo vai absorver o alimento. E essas alterações, como ele disse, podem resultar em disfunções importantes para o organismo. Parte desse sistema endócrino que pode sofrer esses efeitos estão relacionados com a glândula tireoide, com o testículo e com os ovários. Desta forma, devemos ter métodos diferentes para lidar com os problemas da sexualidade, seja ela em garotas, em mulheres e em homens. Um dos efeitos mais significativos é o relacionado à menopausa precoce. Outro que traz bastante desconforto está relacionado com a sexualidade, seja em adolescentes, em homens e em mulheres. E o outro são os distúrbios da tireoide. Cada um deste tópico pode ser abordado separadamente com tratamentos específicos. Problemas nos olhos. Quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia
imunoterapia podem promover a catarata. A catarata é um problema numa lente que se encontra dentro do olho. E isso leva a uma visão borrada, distorcida, alterada. Temos também o problema dos olhos secos. Alguns quimioterápicos podem produzir conjuntivites e até mesmo diminuição das lágrimas, levando a um olho seco com irritabilidade e desconforto importante. Se você começa a ter sintomas alterados da visão, deve procurar o oftalmologista, porque a catarata pode ser tratada com cirurgia e correção dessa lente. E quanto aos olhos secos, existem tratamentos que o seu oftalmologista pode ofertar que resolvem essa questão. Perda da capacidade auditiva. Não é incomum, quando utilizamos o cisplatino e a carboplatina em altas doses, ocorrer a perda da capacidade auditiva. É importante que você identifique e que relate ao seu médico de forma precoce para que possamos ter uma intervenção, uma avaliação de um especialista. E uma vez identificada essa perda, existem métodos e meios para poder solucionar esse problema. Problemas cardíacos. Existem drogas específicas, como o trastuzumab, como a epirubicina, a doxorubicina, ciclofosfamida, entre algumas outras, que podem promover o relaxamento da contração do coração, diminuindo a sua capacidade de ejetar o sangue, assim como também problemas nas artérias que nutrem o coração, nas coronárias, aumentando o risco de infarto. É importante que ao término do seu tratamento, você observe algumas medidas que podem favorecer a essa questão cardiológica, como por exemplo, ter uma dieta que seja saudável, procurar manter o peso corpóreo dentro do ideal, evitando a obesidade, evitar o uso de bebidas alcoólicas ou de drogas ilícitas, realizar exercício físico de forma rotineira, procurar ter um repouso, um descanso durante o dia e utilizar medicamentos que porventura sejam indicados pelo seu cardiologista. Problemas nas juntas, a radioterapia, a hormonioterapia, o uso de esteroides e de alguns quimioterápicos podem levar à dor nas articulações, a enfraquecimento dessas articulações. Isso pode limitar os seus movimentos, dificultar a sua caminhada. Observe se isso está ocorrendo para que precocemente o seu médico ou a sua equipe de tratamento possa recomendar tratamentos que sejam por meio da fisioterapia ou até mesmo medicamentosos que possam melhorar, amenizar ou resolver esse problema. Problemas pulmonares. Com certa frequência, observamos a presença dos sintomas relacionados aos problemas pulmonares provocados pela radioterapia, quimioterapia. A tosse seca, a falta de ar, o cansaço ao se exercitar mesmo de forma leve, o chiado no tórax, febre. Esses são alguns sintomas relacionados com os problemas pulmonares. O seu médico é capaz de identificar se ele está relacionado com a doença de base, com a possibilidade do retorno da doença ou como um efeito colateral tardio da quimioterapia e da radioterapia. Algumas medidas podem melhorar ou amenizar esse problema. É contraditório, mas o uso de esteroides pode ajudar, o uso de oxigênio-terapia, a perda do peso naquele que está obeso, a realização de exercícios fisioterápicos, certamente parar de fumar e algumas outras medicações que podem amenizar os sintomas. E o uso desses esteroides que podem beneficiar os problemas pulmonares incorrem em outros problemas. Problemas como ganho de peso, alteração da sua ingesta alimentar, do controle endócrino. É muito importante que você participe disso de forma clara e ativa com o seu médico. Linfoedema. A alteração nas cadeias de drenagem linfáticas resultantes da radioterapia ou da cirurgia desses linfáticos leva a uma desordem nessa drenagem linfática e, consequentemente, o acúmulo da linfa e o edema, que é o chamado linfoedema.
Ele pode aparecer, às vezes, de forma tardia e muitas vezes é tratado com a drenagem linfática com fisioterapeutas especializados. Boca seca. Não é incomum em quem recebe a radioterapia para tratamento dos tumores de cabeça e pescoço ou alguns medicamentos que podem levar à boca seca. É extremamente desconfortável para se alimentar, para falar. E como você pode resolver isso? Primeiro, procurando um dentista para que possa avaliar a saúde bucal, para que possa lhe orientar exercícios da mandíbula, para que possa lhe prescrever uma saliva artificial. Existem chicletes que você pode utilizar para estimular a salivação. Explore com o seu dentista as opções de tratamento. Câncer secundário. Às vezes, o tratamento realizado, seja com a quimio ou a radioterapia, pode levar ao desenvolvimento de um outro tumor, que é chamado de câncer secundário. Ele não é comum, mas pode ocorrer. Por isso, no seu segmento médico, é importante que você relate ao seu médico os sintomas que esteja sentindo, para que ele possa avaliar e descartar a possibilidade de que isso esteja ocorrendo. Acabamos de ver agora os mais comuns efeitos colaterais tardios relacionados ao câncer. Na próxima semana abordaremos questões familiares relacionadas ao tratamento do câncer. Espero por você.